Bom dia, amada igreja. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Essa é a classe Seguidores do Mestre Jesus, classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica dos Irmãos, no centro, em Macapá, no Amapá, aqui no extremo norte do Brasil. E nós estamos aqui para meditar na Palavra de Deus, como sempre fazemos aos domingos, nessa que é a melhor escola do mundo, né? Uma grande ideia, realmente, uma bênção de Deus, uma dica daquelas, né, que Deus deu aos seus filhos para a gente aproveitar o domingo e estudar a Palavra de Deus metodicamente, né? Com método, com diligência, com tempo, um tempo separado, um tempo de qualidade. E a Escola Bíblica Dominical está aí e ainda é importante, provavelmente vai ser sempre. É uma pena que algumas igrejas ditas evangélicas estão abandonando a escola dominical. Inclusive igrejas de alguns amigos meus, de alguns irmãos, que até se espantam quando a gente diz que ainda tem. A gente não diz que ainda tem, né? A gente diz que tem escola dominical, nesses moldes aí tradicionais, dividindo em classes, né? Classes de crianças. E algumas pessoas, vocês ainda têm? A gente ainda tem, né? É uma pena, infelizmente, que por diversas razões, algumas delas totalmente inaceitáveis, na minha opinião, algumas igrejas estejam abandonando, e o termo para mim é esse mesmo, abandonando a escola dominical. Não que nós não possamos estudar a Bíblia de outra maneira, não é essa a questão. O problema é que o que está vindo depois não é melhor, né? Eu até acho que a gente poderia abrir mão se o que viesse depois realmente fosse uma coisa melhor, mas não é o que está acontecendo. Infelizmente, nós estamos vendo o tempo de qualidade que deveria haver, né, em algumas igrejas realmente sendo descartado. Tem diversas razões para isso que eu não vou falar aqui também, né? Às vezes o problema é que o tempo não está sendo mais de qualidade. Quando você faz as coisas de maneira relaxada, né, as pessoas não vão sentir muita falta mesmo, né? Com o tempo ninguém vai sentir muita falta. E aí, infelizmente, é isso que está acontecendo. É um problema sistêmico que não dá para a gente, pelo menos hoje, trabalhar aqui. Mas é uma pena que isso está acontecendo, e graças a Deus, para a sua glória, que entre nós ainda não abandonamos, né? Não descartamos esse tempo precioso. Vamos passar aí os próximos 85 minutos meditando na Palavra de Deus. Mas antes, como sempre, vamos orar, pedindo a Deus que nos abençoe no tempo que nós vamos passar aqui estudando a sua palavra. Oremos. Nós te agradecemos, ó Deus, Criador e sustentador de todas as coisas, pelo privilégio que temos de poder meditar no Senhor, abrindo a tua palavra, que nos é uma dádiva que o Senhor graciosamente nos concedeu. E agradecemos por esta carta que nós estamos estudando, de Paulo, o teu servo. Agradecemos porque reconhecemos que o Senhor o inspirou a escrever esta carta, e reconhecemos nela
aquilo que é o conjunto da Bíblia. Reconhecemos que ela concorda com a revelação geral que nós temos na tua palavra. E nós agradecemos porque a tua palavra se confirma, se autentica a si mesmo. Obrigado porque o Senhor nos ensinou isso e nos ensina. E pedimos, ó Deus, que no momento que nós abrimos a tua palavra, mais uma vez o Senhor possa nos iluminar, no sentido de que possamos entendê-la, aceitá-la, ó Deus, e praticá-la nas nossas vidas. É isso que nós te pedimos que o Senhor realize por nós. Continuamos, ó Deus, orando pelas pessoas que estão doentes. O Senhor as conhece, todos os nossos irmãos, e nós temos aqui mencionado o Dalierson, o irmão José Maria. Ó Deus, nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia desses irmãos e restaure inteiramente a saúde deles. Oramos agora pelo irmão Paulo César, pela sua esposa, e provavelmente outras pessoas que estão necessitadas de cura. Por isso nós te pedimos que o Senhor, pela tua misericórdia, pelo teu amor, as cure. Agradecemos, ó Deus, a melhora do irmão Josias, lá no Pará. Agradecemos o testemunho que a sua família deu e pedimos que o Senhor o ajude na recuperação total, Senhor. E continuamos orando no sentido de que o Senhor guarde o teu povo e nos dê realmente, não somente para nós, mas para o mundo inteiro, vitória sobre esse vírus, sobre essa pandemia. Oramos e te pedimos estas bênçãos no nome precioso do nosso grande Deus, do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu já estou aqui com a Bíblia aberta. Nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo. Estamos já caminhando para o final da carta. Estamos aí no capítulo 6. E eu sempre gosto de reconhecer, estamos usando o material da Igreja Cristã Evangélica, a revista da série, né? Cartas, revista para adultos, editora Cristã Evangélica, Cartas a Timóteo e Tito. Então nós vamos imediatamente, depois que nós terminarmos a primeira carta, nós vamos trabalhar a segunda carta e também vamos trabalhar a carta a Tito. E o comentarista da lição que nós estamos estudando se chama Acácio, se não me engano. Deixa eu pegar aqui que hoje eu estou com a versão digital aqui, eu apanho um pouco com esse troço aqui. Meus alunos riam quando eu falava troço, né? Deixa eu só confirmar aqui. Eu acho importante sempre a gente reconhecer aí o trabalho dos irmãos que estão nos dando essas lições. É a lição 7, né? Gente, o troço não quer voltar aqui hoje. Dá o nome dele aí, acho que é Acácio, né? Ainda bem que o povo tem revista aqui, né? Para me ajudar. Nós vamos ler a partir do versículo 17, conforme a gente vem trabalhando aí.
Tem algumas revistas, alguém me disse isso, que não aparece também, né? Acácio Soares. Acácio, nome de flor, né? Acácio Soares, não sei se é parente do meu sogro, né? É o comentarista da lição de hoje. Nós já estamos aí, já passamos do ponto 2, numeral romano. Eu vou ler aqui novamente só os versos, né? A partir do versículo 17, diz assim: ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. Diga-lhes que usem seu dinheiro para fazer o bem, devem ser ricos em boas obras e generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Eu já comentei aqui que Paulo não está interessado em apresentar para Timóteo ou para a igreja de Éfeso, onde Timóteo estava trabalhando, um tratado sobre riqueza. Não é essa a intenção do apóstolo Paulo. A Bíblia fala muito sobre pobreza e riqueza, né? Isso é uma coisa que a gente sabe, a gente que estuda a palavra de Deus. Há muitas orientações, muitas recomendações. Essa semana, né, finalizando hoje, nós temos uma volta por alguns desses textos, começando com Filipenses, né, capítulo 4, que fala sobre contentamento. Paulo fala isso no contexto de pobreza, né? Ele deixa bem claro para os irmãos lá de Filipenses que ele, na vivência dele com Cristo, aprendeu, é a expressão que ele usa, a estar contente em toda e qualquer situação no que diz respeito a coisas materiais. Então ele diz, olha, e também outras coisas, né? Mas ele foca mais nesse ponto, né? Ele diz, olha, aprendi, se eu tiver fartura eu estou contente, se eu tiver carência eu estou contente. Então é dessa maneira que Paulo se expressa. E o versículo 13, que é o mais famoso, né? Tudo posso naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, é na verdade a conclusão de toda essa sessão aí, que começa no versículo 11. Eu chamo a atenção de vocês para essa passagem. Vamos lá rapidamente, Filipenses capítulo 4, versículo 11, porque a gente falou de pobreza na semana passada, né? Hoje a gente vai falar de riqueza. Mais especificamente seguindo aí as orientações de Paulo. Mas é importante a gente ver isso. Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 11. Paulo diz assim: não digo isso por estar necessitado, pois aprendi a ficar satisfeito com o que tenho. Sei viver na necessidade e também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou com muito. Posso todas as coisas por meio de Cristo, que me dá forças. Então, como eu disse, esse último verso é a conclusão de Paulo daquilo que ele começou a falar lá em cima, né? No versículo 10, mais especificamente no versículo 11, ele está agradecendo a oferta que a igreja de Filipos mandou para ele, e aí ele faz essa observação, né? Então a gente deve atentar para isso. Toda vez que a gente usar esse versículo, tudo posso naquele que me fortalece, é bom a gente lembrar o contexto onde ele está. É um contexto de privação. Tá? Paulo está falando aqui da situação atual em que ele estava. Diz, olha, foi ótimo vocês terem me ajudado, vocês terem se associado aí comigo nas minhas necessidades, mas eu quero que vocês saibam que eu
Já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós que temos filhos ainda em idade ensinável, é uma coisa que a gente deve prestar atenção. Talvez, não sei, posso estar enganado, né? Mas nunca na história do povo de Deus, estou falando da igreja mesmo, a gente precisou tanto conversar sobre essa questão do contentamento. Porque nós estamos vivendo uma época extremamente consumista. Como eu disse, talvez não é a primeira vez que isso acontece, né? A própria sociedade aqui onde Paulo está inserido era também uma sociedade, num certo sentido, muito consumista. Eu falei um pouco sobre isso na semana passada. Mas parece que hoje realmente a coisa tá muito complicada. No livro Ouro de Tolo que o John MacArthur edita, tem um capítulo muito interessante sobre o consumismo cristão, né? Foi o nome que eles deram, né? Eu acho que ser consumista não é uma coisa muito cristã, não, né? Mas foi o nome que eles deram. Talvez eles quiseram dizer o consumismo dentro do contexto cristão. Mas vale a pena você ler esse capítulo. O livro todo é maravilhoso. Chama-se Ouro de Tolo. Eu tenho esse livro. Se você tiver interesse de ler esse capítulo, manda uma mensagem para mim. Eu vou dar um jeito de fazer chegar até você, porque realmente é muito interessante. Que ele comenta, o autor do artigo, comenta sobre essa questão do consumismo, desse apelo consumista que a gente tem na nossa sociedade. A mensagem cristã vai no sentido oposto. E vocês viram ao longo da semana, né? Sim, Deus, ele se agrada de dar boas dádivas aos seus filhos. Na verdade, ele dá para todos. Deus faz cair a chuva sobre os maus e os bons. Isso está na palavra de Deus. Os recursos deste mundo ele realmente nos deu. Uma coisa que a gente precisa rever esse ensino também, porque já tem gente por aí dizendo, e muito cristão desavisado, endossando esse tipo de abordagem, que nós não temos o direito de dispor dos recursos desse mundo, quer animais, quer minerais. Isso é um erro. Isso é um erro. Um erro que não é novo. Alguns países aí não comem determinadas fontes de proteína animal porque acreditam que aquele animal é uma divindade. Então eles não comem. Aquele animal especificamente eles não comem. Isso é um erro. Desculpa aí, com todo respeito, mas há quem acha que eu já estou desrespeitando em dizer isso, mas isso é um erro. A Bíblia deixa claro a posição de destaque do homem enquanto feito à imagem e semelhança de Deus e o seu direito, a palavra é essa mesmo, de dispor da criação de Deus com responsabilidade, é claro. Mas é um direito que a gente tem. E há uma campanha aí que está em franco desenvolvimento e tem muito crente, pelo menos que se diz crente, aderindo a essa campanha, dizendo que nós não temos o direito de ingerir proteína animal, igualando o animal irracional, vamos chamar assim, como se chamava antigamente, mas já tem gente dizendo que não pode, porque eles são mais inteligentes e mais capazes de amar e mais, sei lá, o que mais, tudo mais do que nós seres humanos. Então o negócio está ficando complicado, gente. Está ficando muito difícil. Achar esse equilíbrio aí, dizer, afirmar que sim, nós podemos dispor
desses recursos que Deus nos deu, mas nós devemos fazer isso com responsabilidade e com contentamento. Ensine seus filhos a se contentarem com aquilo que eles têm no prato. Porque se você levantar para providenciar uma outra iguaria, porque o seu bebezinho, que às vezes nem é bebê, ou a sua bebezinha, que às vezes não é mais bebê, não gosta de determinada comida, isso é errado. Isso é errado. Você não está ensinando o contentamento para o seu filho, para a sua filha. E vou dizer de novo, alguns nem são tão pequenos assim, já são adultos. Às vezes nem moram mais na casa. Chegaram lá na hora lá do almoço, tá todo mundo sentado já para comer, mas aí, né, a mãe sabe que mas o Eliezer não come isso. Vou levantar para fazer alguma coisa para ele. Tá errado. Não faça isso. Ele chegou lá na hora, às vezes sem avisar, né? É o que tem para comer, é aquilo que tem lá naquele dia. Ele vai comer aquilo ali. Se ele não quiser comer aquilo ali, arruma um rumo de casa, vai comer o que você gosta na sua casa. Infelizmente, muitos crentes erram nesse ponto. Muitos crentes erram. Vou voltar para esse assunto daqui a pouco. Porque quando se é rico, isso é mais complicado ainda. Mas eu vou voltar para isso daqui a pouco. Por enquanto, eu só quero fixar esse ponto aí. Foi a leitura de segunda-feira, Filipenses capítulo 4, versos 11 a 13, que falava sobre contentamento. Precisamos aprender a estar contentes em toda e qualquer situação. Deus nos abençoa, Deus nos dá os recursos, Ele se compraz em fazer isso, em nos abençoar. Mas Ele diz, olha, tenha responsabilidade. Faça isso com responsabilidade. Consuma com responsabilidade. E com contentamento. Essa é, digamos assim, a lição mais geral que nós aprendemos na Bíblia sobre essa questão dos recursos, né, que nós temos neste mundo. E o rico? Como é que é? Como é que o rico lida com isso? A situação do rico é mais complicada, né? Porque se ele tem os recursos, agora já entrando aqui direto na lição, porque já falei sobre a avareza na semana passada, né? Sobre os que querem ficar ricos, né? Como que eles caem em tentação. Se você coloca como grande objetivo da sua vida ficar rico, você está numa situação difícil. Se esse é o seu desejo, evidentemente você não é rico para com Deus. E há advertências inúmeras na Escritura, nós vimos isso na semana passada, sobre aqueles que querem ficar ricos, mas o coração não é rico para com Deus. Isso vai trazer problemas, né? Tiago fala sobre isso lá no capítulo 4, quando ele diz claramente, infelizmente não ouço muitas pregações nesse texto, gostaria muito de ouvir. É um texto que quase não se ouve pregações. Mas Tiago diz lá claramente, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Vocês pedem e não recebem porque vocês pedem com a intenção errada, para satisfazer os desejos carnais de vocês. Uau! Esse texto é poderoso demais. Assim na bucha, na lata. Toma-te. Aguenta, Eliezer, aguenta. Aguenta. Você não tem porque você não pede. Você pede e não recebe porque Deus conhece o seu coração. Deus conhece a intenção do seu coração. Deus sabe que você está pedindo com a intenção errada. Por isso Ele não te dá.
Esse é o lado ruim da coisa. Sabe qual é o lado bom? O lado bom é que se algum dia Deus lhe der, você pode ter certeza, se foi Deus que lhe deu, que Ele acha que você está no ponto, está em condições de receber aquele recurso. Eu, sinceramente, estou pronto para ficar rico. Porque já aprendi isso, que se algum dia Deus me der uma herança que eu não sei por onde está, ou de alguma outra maneira me permitir ter sobra de recursos, se for Deus mesmo que me der, vou estar tranquilo. Ele vai me capacitar para usar. É muito interessante, né? Quando Salomão pediu sabedoria, eu não recomendei esse texto para vocês, né? Mas eu lembrei agora, a gente poderia falar sobre ele. Quando Deus apareceu para Salomão e disse: pede o que tu quiseres e eu vou te dar. E ele pediu sabedoria, é um texto maravilhoso, né? Um jovem, né? Vejam, ali ele estava bem aconselhado pelo pai ainda. As palavras de Davi estão lá no livro de 2 Crônicas, no segundo livro das Crônicas. Os conselhos que Davi deu para ele, né? Estavam ainda na cabeça dele. Ele conhecia a história do pai dele, ele sabia os erros, né? E acertos, talvez muito mais os erros do que os acertos. Era um rapaz inteligente, ainda que não tivesse recebido a sabedoria de Deus, mas o próprio fato de Salomão ter pedido aquilo, na minha opinião, significa que ele estava bem orientado. E ele estava ouvindo os conselhos do pai dele. Os conselhos do pai dele estavam ecoando na cabeça dele. Sabe que eu vi uma coisa interessante essa semana no Facebook? Alguém colocou, não me lembro quem foi, repostou aí um texto, né? Alguém colocou assim: antigamente influenciador era pai, mãe, professor. Hoje em dia influenciador é um bando de desconhecidos tolos dando conselhos fúteis, e são essas pessoas que são consideradas influenciadores pela sociedade. Então a gente está mal mesmo, e é verdade. Salomão estava ali com os conselhos do pai dele lá ainda fresquinho na cabeça. E quando Deus apareceu para ele e disse: pede o que tu quiseres e eu vou te dar, ele pediu sabedoria. Olha, esse povo é muito grande, a tarefa é árdua. Então eu quero que o Senhor me dê sabedoria para conduzir esse povo. E é muito interessante a resposta de Deus. Deus diz: olha, por que tu me pediste sabedoria e não me pediste riqueza, nem poder, nem vitória sobre os teus inimigos? Eu vou te dar o que tu pediste e ainda vou te dar mais. Vou te dar o que tu pediste e vou te dar o que tu não pediste. De novo, isso tem a ver, preste atenção, porque isso é importante. Não é que Deus é como muita gente diz assim: não, eu sou que nem Deus, rapaz, eu dou para os meus filhos querem, eu dou. Eu tenho condições, eu dou. Alto lá. Se você vai usar, por exemplo, essa história aí de Salomão para defender esse tipo de ideia, você está olhando a coisa da maneira errada. Isso tem a ver diretamente com o que Salomão pediu. Veja que Deus disse para ele: eu vou te dar sabedoria e vou te dar também o resto. Mas Deus deu porque ele tinha condições. Porque com a sabedoria que Deus lhe deu, falando de Salomão, claro, ele teria condições de administrar todo o resto. E foi assim. Vejam que a queda de Salomão foi no final da vida dele, infelizmente. Isso é uma boa também ilustração também de que a gente deve viver até o nosso último suspiro com Deus. Infelizmente Salomão se juntou a uma galeria que não era muito honrosa, né? Dos homens que obedeceram a Deus, às vezes quase que a vida toda, no final da vida fizeram besteira. Noé, outro exemplo, né? 120 anos construindo a arca, mais um ano dentro da arca, administrando lá da pessoa, a confusão que era aquilo ali, aqueles animais dentro da arca, 8 pessoas para cuidar. Não era fácil. Não era fácil. Saíram da arca com
começaram a reconstrução da vida num mundo muito diferente do mundo que eles tinham deixado para trás quando entraram na arca. Aí ele vai e planta uma vinha, né? Faz um vinho gostoso, bebe e se embebeda. No final da carreira praticamente. Lembra de Moisés? Moisés é a mesma coisa. Anos conduzindo aquele povo no deserto, lidando com muitas vezes a frustração de ter que aguentar aquele povo que era de dura serviço, aguentando e pedindo para Deus, intercedendo pelo povo. Aí lá na história da rocha, lá, uma escorregadinha, quase na entrada da terra prometida, e colocou tudo por água abaixo. Então Salomão é uma boa ilustração que a gente deve andar com Deus até o final da nossa vida. Então o texto é bem claro lá, ele já sendo velho, mas ele cometeu um erro lá atrás. Você sabe qual era o erro de Salomão, né? O grande erro dele, o erro do pai dele, qual era? Hein? Mulherengo. A Bíblia não esconde as desvirtudes dos servos de Deus. Isso é a coisa maravilhosa nesse livro santo. Era mulherengo e, sendo mulherengo, não sabia dizer não. Casou com mulheres estrangeiras. Além da filha de Faraó, casou com um monte de mulheres que a lei dizia claramente: não tomarás esposa, não darás os teus filhos. Está lá claramente na lei, de todas as formas que você puder imaginar, estava escrito lá. E aí ele fez isso, e quando ele ficou velho, está escrito lá, as mulheres perverteram o coração dele e ele começou a adorar outros deuses. Que coisa triste. Mas até que isso acontecesse, ele foi um bom rei. Ele usou a sabedoria que Deus deu para ele. E a riqueza também, porque ele foi muito rico, né? Vocês conhecem essa história. Então vamos tomar cuidado. Entrando já no assunto propriamente dito do conselho, aí já está aqui no ponto 3, os que são ricos, né? Após as advertências de Paulo sobre não amar o dinheiro, ele dá 3 recomendações aos irmãos ricos, membros da igreja. Eu já chamei a atenção disso. Havia irmãos ricos na igreja. O evangelho é para o pobre, é para a classe média, é para o remediado, como se dizia no meu tempo, e é para o rico também. Por que não? E não há, já falei isso e vou repetir, não há uma obrigatoriedade de que o rico, depois que venha para a igreja, fique pobre, ou seja, incomum como os outros. Ele pode ser rico e vir para a igreja e continuar sendo rico, não tem problema nenhum com isso. Eu espero já ter explicado esse texto, ou esses textos suficientes. Não, mas a gente leu lá em Lucas. Deus disse: distribuir, repartir. Jesus falou? Sim, Jesus falou. Ele disse isso. Mas, de novo, se você tem a visão de que aquela riqueza que você tem não é propriamente sua, mas de Deus, e que a maior riqueza que você tem é o próprio Deus. É essa a grande lição lá daquele homem que ele encontrou. Não sei porque as pessoas dizem que ele era jovem, talvez por causa da palavra que está colocada lá, mas enfim. Ele disse que tinha interesse em ganhar o reino dos céus. O que eu tenho que fazer? E Jesus falou para ele: cumpre com os mandamentos. Ele disse: eu tenho feito tudo isso. Desde que eu era tenro, jovem, criança. E é interessante que o texto diz que Jesus amou aquele rapaz. Jesus ficou com dó dele.
E aí Jesus disse para ele: olha, uma só coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, traz um tesouro no céu, depois vem e me segue. Vocês conhecem esse texto, né? E aí a Bíblia diz que ele se retirou muito triste, algumas versões muito contrariado, frustrado, porque ele era riquíssimo. E qual é o problema? Ele amava mais a riqueza do que a Deus. Foi por isso que ele saiu tão contrariado. Eu gosto de pensar que depois ele se arrependeu, ou que Deus tirou a riqueza dele, porque Deus faz isso. Se Deus quer salvar alguém, ele depena a pessoa às vezes, tira tudo que ela tem, até que ela fique com o que realmente mais importa, que é com a sua própria alma, e renda a sua alma a Jesus. Eu já conheço muitas histórias assim. A história da igreja está cheia de pessoas assim. Cheio de pessoas assim. Eu acredito que Francisco de Assis foi convertido. Essa história é conhecida. Quando ele decidiu que iria seguir pelo caminho que ele seguiu, o pai dele, que era riquíssimo, deu aquela cartada assim, né? Até a roupa que você está usando aí, eu que paguei. Você não vai fazer isso. Eu é que te sustento. Você não vai seguir esse caminho. Você não vai seguir esse Cristo. E conta a história que Francisco tirou a roupa e disse: olha, está aqui. O que é seu, é seu. Eu vou seguir Jesus. E saiu desnudo da presença do Pai. O Evangelho diz, né? Jesus disse: o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o ser humano não vai dar em troca da sua alma? Infelizmente, algumas pessoas estão cegas, não têm essa visão, como aquele jovem lá, rico. E Jesus escancarou para ele que ele realmente amava mais as riquezas do que a Deus. Eu acho importante a gente prestar atenção para isso, né? O comentarista aqui, o Acácio, ele chama atenção, né? Lembrando de que a riqueza financeira só é riqueza presente neste mundo. Do vindouro a riqueza é outra, certo? Isso está bem claro no texto. O texto aí de Lucas a gente já viu. Isso está bem claro. A gente tem que ser rico para com Deus, né? O primeiro conselho está colocado aqui é: não sejam presunçosos, arrogantes. É o verso 17 aí, né? Eu já, voltando lá para 1 Timóteo, eu já li o texto, né? Aqui ele colocou: não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Comentarista, o Acácio, diz aqui: a arrogância e o orgulho são como duas folhas de uma larga porta. Por ela facilmente o pecado entra e se mistura com a riqueza, causando danos na casa. O acúmulo de bens materiais sem a percepção dessa ameaça provoca a perda da maior riqueza, a entrada no reino de Deus. Eu confesso para vocês que eu não entendi direito isso aqui, né? Nós somos reformados de puro sangue, apesar de que tem gente que diz que a gente não é, né? Nós sabemos que a salvação não depende de obras, tá? E nós sabemos que uma vez que a pessoa é salva, ela não perde a salvação. A questão aqui, eu não sei o que ele quis dizer quando ele fala de
de perda da maior riqueza, a entrada no reino de Deus. Se alguém não entrou no reino de Deus, nunca foi dentro da linha teológica que a gente defende, da linha reformada. Eu acho que a exortação aqui deve ser num outro sentido, no sentido que Jesus mostrou para aquele jovem lá, no relato do Evangelho. Jesus mostrou para aquele jovem que ele, na verdade, não amava a Deus como ele dizia amar, não cumpria com os mandamentos de Deus como ele dizia cumprir. Foi isso que Jesus mostrou para ele. E Jesus o confronta com ele próprio, com Jesus mesmo. Então essa é uma pergunta que todo rico tem que se fazer. Observe que Paulo diz: não confie no seu dinheiro, que é incerto. Quantas fortunas se esvaneceram, viraram pó do dia para a noite. Vocês estudam, né, lá na escola a Grande Depressão, a crise de 1929, a quebra, o crack da Bolsa de Valores de Nova York, como que fortunas de uma hora para outra, porque o mercado especulativo é assim, o cara acordou rico, milionário, e quando a bolsa quebrou, não tinha nada, absolutamente. Parece uma coisa meio insana, né? Mas é verdade, acontece. Ou aconteceu. Há quem diga que pode acontecer de novo, eu acredito nisso. Mesmo os homens mais ricos do mundo, o Diogo Vitor me mostrou um post muito legal que explica isso. Com detalhes, eu acho que eu vou até pedir para ele para postar lá no nosso grupo. O homem mais rico do mundo não é tão rico assim, porque ele é dono de uma empresa, e para que ele fizesse, né, essa empresa, se ele quisesse todo o dinheiro que dizem que ele tem, se ele quisesse botar esse dinheiro no bolso, ele teria que vender essa empresa, todos os seus ativos, tudo, enfim. Aí sim. Então, o fato de se dizer que ele é o homem mais rico do mundo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Não quer dizer que ele tem no bolso todos aqueles zilhões que costuma se dizer aí na mídia que ele tem. Vocês estão entendendo? É um negócio meio maluco, mas é assim que é. É desse jeito. Boa parte da riqueza dele são ações dessa empresa que tem esse valor de mercado. Mas isso é uma coisa que muda. Não sei se vocês já viram aquele filme A Procura da Felicidade, mas é muito interessante. Muito embora haja quem diga que o filme é uma apologia do capitalismo ou das promessas que o capitalismo faz, mas eu acho que tem uma crítica muito interessante no filme sobre o capitalismo. Vou dar esse spoiler aí, porque se você não viu ainda, problema seu, já deveria ter visto, que o filme é muito antigo, né? Mas é interessante que o protagonista daquele filme compra centenas de máquinas, né, que se revelavam como promissoras, máquinas de diagnóstico, né, portáteis assim. O problema é que ele comprou aquele monte de máquinas e antes que ele vendesse, aquela tecnologia já ficou obsoleta, ninguém mais se interessava por ela. Quantas coisas aí, né, que se prometiam ser revolucionárias, e muita gente investiu nisso, e depois veio uma outra tecnologia, substituiu aquela tecnologia muito rápido e a pessoa ficou no prejuízo. Isso acontece, e hoje em dia acontece muito, talvez até num ritmo mais elevado. A riqueza que o mundo dá, ela é fugidia, que ela escapa das mãos. Por isso que o mercado financeiro, né, dizem os especialistas, não é para qualquer um. Você não pode investir assim, sem saber nada. Você precisa conhecer. Porque senão você corre o risco de perder dinheiro. Por isso Paulo diz, não confie. Não confie no seu dinheiro. Agora, por que as pessoas são levadas
a confiar no dinheiro? Esse é um ponto interessante que vale a pena a gente refletir. Porque realmente, como o mundo é, o dinheiro realmente abre muitas portas. Isso não tenha dúvida. E a pessoa que tem dinheiro, ela vai sofrer essa tentação a vida toda. Tem uma história muito interessante de um dos, à época, fazendeiros mais ricos de uma determinada região lá do Pará. Um gerador dele escangalhou, só que apesar dele ser muito rico, ele era uma pessoa assim, que se comportava de uma maneira muito simples. Quando ele estava trabalhando lá junto dos seus empregados, você, se não conhecesse ele, não conseguia identificar que ele era o dono. Quem me contou essa história foi o meu irmão Gerson. Eu acho essa história muito interessante, contaram para ele. Então o gerador era grande para a época, né? Um troço realmente bem grande. Deu problema e aí ele mandou desmontar lá o troço. Colocaram na caminhonete e ele e vários trabalhadores lá entraram, ele todo de chinelão, uma bermuda bem surrada, porque ele estava trabalhando lá. Bom, vamos ver se a gente resolve isso. Saíram de lá da sede, de onde eles estavam, não sei onde era, foram para as lojas que vendiam e reparavam esse equipamento. Essas lojas ficavam na beira do rio Guamá. Assim, várias lojas, sabe como é, né? Várias lojas assim e o rio margeando lá, né? E os galpões das lojas na frente. Então ele entrou na primeira que ele viu lá, ele mesmo empurrando o gerador que colocaram num carro, um carro de mão, aqueles de madeira que o pessoal fazia, né? Antigamente. E ele mesmo foi, provavelmente algum empregado ajudando, entrou lá no galpão, falou: olha, dá uma olhada nisso aí, vê o que está acontecendo. E aí diz que o homem lá, o encarregado, olhou e disse assim: ih, rapaz, o conserto disso aí é muito caro, viu? Muito caro. Desdenhou com o olhar, né? Desprezou no seu coração, como se dizia antigamente. Diz a história que o homem só fez dar ré no carrinho com o gerador, foi para a beira do cais, lá no rio Guamá, e jogou o gerador dentro do rio. Voltou. Vou comprar um novo. Vou levar um novo. Aí as versões da história se conflitam. Eu ouvi essa história de várias fontes, na realidade. O primeiro que me contou foi o Gerson. Dizem que ele faturou lá, fez lá o negócio todinho lá. Quando chegou na hora de pagar, ele teria dito: não vou comprar aqui. Vocês não tratam o cliente direito. Eu vou comprar aqui do lado. Me disse que teria ido para o lado e comprou do lado. O dinheiro, né? Você ter o dinheiro dá esse poder de fogo para você, de ensinar lições para a pessoa, né? Alguém já disse: eu gosto de comprar quando eu tenho dinheiro, não quando eu não tenho dinheiro, porque quando eu tenho dinheiro eu tenho poder de fogo para chegar lá e ai do vendedor que não me trate bem. Quem é vendedor entende isso muito bem. Como que certas pessoas, como diz lá, né, o Salmo, elas têm a arrogância como roupa. Elas vestem a arrogância. O dinheiro abre muitas portas. É aquela história, né? Você sabe com que carteira você está falando? Eu tenho dinheiro. Tem até um meme muito famoso. Uma personagem aí de novela: eu sou rica, eu sou rica. É uma frase emblemática daquela personagem, porque ela usou essa frase. Muita gente usa e não sabe o contexto, porque a novela é antiga, né? Ela estava dizendo, eu me lembro, ela estava dizendo para uma pessoa que a estava acusando de todos os crimes que ela tinha acontecido, e ela falou português claríssimo: você acha que nesse país eu vou para a cadeia? Eu sou rica. Onde que você já viu? E né, realmente naquela época
na época que a novela foi escrita, era uma coisa meio difícil de ver. Na história recente do Brasil, nós vimos pessoas poderosas que foram para a cadeia, mas há quem ache que isso também foi maracutaia, foi armação. Há quem diga que não vai acontecer mais, porque o establishment está se organizando, está se prevenindo para que isso não aconteça, porque historicamente, realmente, na história desse país, é coisa rara você ver alguém que tem dinheiro e que, portanto, tem condições de pagar as mais caras bancas de advogados desse país e parar na cadeia. Não importa o crime que tenha cometido. Isso é um fato. No entanto, se você é crente e é rico, a exortação para você é outra. É outra. Não se orgulhe nem confie em seu dinheiro. Porque o risco disso acontecer é grande. Eu achei interessante uma coisa que o Acácio diz aqui, né? Nossos irmãos ricos necessitam de apoio em oração para não caírem na tentação de acreditar que a riqueza neste mundo gera o tipo certo de felicidade. De fato, isso é uma coisa interessante. A gente, vamos falar português claro aqui, a gente tende a considerar que os irmãos na nossa igreja, não sei se tem rico na nossa igreja, acho que não tem, né? Não sei. Rico materialmente falando, mas há pessoas que têm condições econômicas muito boas, sem dúvida nenhuma, tem patrimônio, tem um monte de coisa. Vamos falar português claro aqui também, né? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, porque eu me fiz lendo isso aqui, estudando isso aqui. Será que às vezes a gente não pensa que porque o irmão fulano, porque tem um carro bonito, porque tem uma casa bonita, não precisa de oração? É bom a gente se perguntar sobre isso. Porque, na verdade, como o Acácio diz aqui, o irmão Acácio, e como a gente sabe pela experiência, todos precisam de oração. Mas às vezes é muito mais fácil a gente orar pelo irmão que está precisando de emprego, né? Pelo irmão que está necessitado, pelo irmão que está... Esse aí vem rápido na nossa mente. Mas o irmão que está numa boa condição financeira lá, a gente acha que ele não tem problema. Porque muitas vezes a cultura já nos convenceu de que quem tem dinheiro não tem problemas. Quem é funcionário, como se diz, né? Quem é servidor, quem tem contra-cheque, como a gente ouve às vezes, não tem problema. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes a pessoa contrai empréstimos, às vezes enfim, tem um monte de situação. Mesmo do ponto de vista financeiro, isso não é verdade. Não vou nem falar dos outros aspectos, porque o livro de Provérbios diz claramente. O texto de hoje diz isso, né? De Eclesiastes também. Às vezes a gente esquece. A fortuna do rico não o deixa dormir. Eu me lembro de uma vez que um humorista, não me lembro quem foi, num programa de entrevistas, ele fez uma graça, né? Ele falou: você sabe como é o ronco do fulano, que era um grande empresário da indústria do cimento, já falecido inclusive, né? Você sabe como é o ronco dele? Aí o humorista olhou assim: não sei. O ronco dele é assim. Aí ele fez aquele barulho tradicional de ronco, aí no final ele fez cimento, 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 cimento. Aí fez de novo cimento, 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 cimento. Todo mundo da plateia caiu na gargalhada. Às vezes, quanto maior a fortuna, maior os cuidados, maior a preocupação. Entende por que às vezes Deus não nos dá muito? Isso é fato. Vamos lembrar Tiago de novo? Eu estou há quase um mês trabalhando aqui em casa, tentando fazer uma reforma aqui, e é interessante porque eu fui para fazer um negócio específico, que eu achava que eu ia passar uns 3, 4 dias fazendo. Só que
esse problema específico, né, já gerou outros problemas. Ou melhor, eu enxerguei outros problemas quando eu subi para fazer o serviço, vi que o telhado, né, precisava de reparo por descuido meu. Quando eu fui comprar madeira para cá para casa, rapidinho eu vou falar isso para vocês, eu pedi pro cara, olha, eu quero madeira que o cupim não coma. De fato, o cara me deu uma madeira que o cupim não come, se a madeira estiver seca. Faltou esse detalhe, né? Ó, se você for comprar madeira aí, eu vou logo te avisar. A madeira pode ser dura como for, se ela pegar água constantemente, o que acontece? É uma árvore, né? O que acontece? A água tem esse poder, ela deixa a madeira macia e aí o cupim vem e ele faz um estrago considerável. Então, por um descuido meu, isso aconteceu com uma determinada parte aqui, só que para limpar aquilo lá também, o telhado estava muito liso, muito lodo em cima do telhado, eu tive que lavar o telhado. Só na lavagem do telhado foram 3 dias. Lavando o telhado para poder andar em cima do telhado, para poder fazer o reparo. Gente, eu só tenho uma casa. Eu fico imaginando a vida de uma pessoa que tem 10 casas. Que trabalho que deve ser, que cuidado que deve ser fazer essa manutenção. Tantos detalhes, né, dentro de uma casa. Tantos detalhes. Então, eu chego a dar graças a Deus que eu só tenho uma casa. Sinceramente, porque se eu já me consumo tanto, às vezes, de pensar e dormir pensando como é que eu vou resolver tal problema. Então, eu chego a dar graças a Deus que eu só tenho uma. E vejam, é muito fácil a gente se consumir com essas coisas. O que Jesus disse? Onde estiver o teu tesouro, é aí que vai estar o teu coração. Pode ser uma casa pequena, de 2 por 2, né? Estou exagerando um pouco aqui. Será que tem? Parece que tem no Japão, eu vi na BBC, uma reportagem sobre os apartamentos de 9 metros quadrados. Onde as pessoas vivem lá, né? Não importa o tamanho do espaço. 9 metros quadrados é 3 por 3, né? 3 por 3. 3 por 3. Não importa o tamanho do espaço. Se você não tiver com o coração, com a perspectiva correta, você pode sim se consumir por causa de um espaço de 9 metros quadrados. Pode. Então você tem que tomar muito cuidado, porque você que tem que usar as coisas e não as coisas usarem você. E os ricos sofrem essa tentação o tempo todo. Eles sofrem essa tentação o tempo todo de viver em função da riqueza que têm, mas na verdade é o contrário. A maioria das pessoas que vendem essa ideia, faça o seu dinheiro trabalhar para você, isso é conversa fiada. Na maioria das vezes o que a gente vê é a própria pessoa que está dizendo isso e as outras ao nosso redor ralando muito, se esforçando muito para fazer dinheiro. Então a gente deve tomar muito cuidado. Lembra do contentamento? Muito cuidado. Não confie no seu dinheiro. Então ore pelos irmãos que você acha que não precisam de oração nessa área. Lembre-se, se você ora por uns, ore pelos outros. Porque a felicidade de uma pessoa não consiste na abundância de bens que ela possui. Jesus disse. A riqueza, na verdade, vamos usar a palavra que Jesus usou, né? A riqueza de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Não é porque uma pessoa, aos seus olhos, é mais remediada ou tem uma condição melhor que ela não precisa de oração. Gostei muito disso aqui. Segundo conselho, não depositem, claro, está lá, não depositem a esperança na incerteza da riqueza.
Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para a nossa satisfação. É o segundo conselho. Eu acho que decorre desse primeiro, né? Já aprendemos que a riqueza não é duradoura, portanto é tolice confiar na riqueza material. O orgulhoso rei Saul foi um desses tolos que depositava sua esperança na abundância dos seus próprios bens. Olha, eu não sei se eu concordo com essa aplicação aqui, sobretudo porque o capítulo que ele colocou, o 22, eu não sei se houve um erro aqui de edição, não sei, mas eu não vi a coisa assim, né? Saul tinha muitos problemas, mas que é fato de que você não deve confiar nos seus bens e sim em Deus, isso aí a gente não discute, né? Jesus Cristo é a única esperança digna de total confiança. Deus nos proporciona toda a riqueza de que precisamos para o nosso contentamento nele. A gente já falou sobre isso. Ele cita aqui a oração que a gente já comentou na semana passada, a oração de Agur, quando ele pede para Deus não dar nem pobreza, nem riqueza para ele. Está aí na aplicação. Terceiro conselho, pratiquem boas obras com sensibilidade, ou solidariedade e generosidade. Essa é a última orientação que Timóteo deu aos irmãos ricos da igreja de Éfeso. A orientação foi de Paulo em primeiro lugar, é sempre bom a gente lembrar, né? O entendimento que se deve ter hoje e sempre é o mesmo. Deus é quem proporciona a riqueza de origem lícita. Ele é a fonte sustentador e quem dará fim a tudo que existe. Portanto, é sábio e prudente usar das riquezas para a prática de boas obras. Jesus Cristo, além de ter recebido presentes caros, presentes de rei, ouro, incenso e mirra, posteriormente foi ajudado por ricas senhoras. Os crentes ricos praticaram espontaneamente a partilha de bens. Aí ele cita vários crentes aí: Zaqueu, José de Arimateia, Barnabé, Cornélio, Lídia, Públio. É interessante a gente observar isso, né? De novo eu vou dizer, nós não vamos criminalizar a riqueza. Ser rico não é crime, tá? Ser rico não é crime. Há uma tendência, há um movimento aí, claramente, tentando criminalizar a riqueza no Brasil. Porque muitas fortunas no Brasil têm origem ilícita, isso é fato. Eliezer, aquele texto lá, poderia ter colocado esse texto para vocês, né? Que Jesus fala das riquezas de origem ilícita, que ele diz lá: das riquezas de origem ilícita fazei amigos, para que quando estas vos faltarem, estes vos recebam nos tabernáculos eternos. Eu lembrei desse texto agora, tá, gente? Preste atenção, você tem que analisar esse texto dentro desse contexto geral que a gente está colocando aqui. Nunca foi o propósito de Deus, não é o propósito de Deus, tá? Que haja essas disparidades que existem nas sociedades. Não é só na sociedade brasileira. Eu me incomodo demais com esses textos, às vezes, que estão aí na grande imprensa, né? Sobretudo nessas mídias sociais digitais aí, né? Tem um texto aí que vocês que estão no Facebook, vocês vão ver, ele está no Facebook falando da desigualdade, as causas da desigualdade na América Latina. Um texto escrito por uma agência estatal inglesa, né? E aí eu tenho que perguntar: na Inglaterra não tem desigualdade social? Ah, mas não é tão grande. Não é tão grande porque existe lá um sistema organizado que faz do Estado o grande árbitro nessas questões de riqueza e de pobreza, mas a mulher mais rica do mundo é a chefe de Estado dessa nação, queridos. E a mulher mais rica do mundo. E aí os caras vêm falar de desigualdade na América. Eu não estou dizendo que não tem desigualdade na América Latina. Não estou dizendo que a desigualdade na América Latina não é brutal. Mas eu estou denunciando uma hipocrisia desse
órgão de imprensa que quer passar a ideia, ainda que veladamente, de que lá a coisa não é tão séria quanto cá. E você sabe o que sustenta esse sistema lá? O dinheiro que esse país acumulou. Adivinha? Na época da exploração colonial. E o que foi explorado? A América Latina. Em grande parte. Preste atenção, essa agenda que procura criminalizar a riqueza indiscriminadamente, ela vem desses países, pessoas formadoras de opinião lá, que estão numa situação social, econômica relativamente estável, graças à exploração colonial, que esses países empreenderam, todos eles. Então a coisa é um pouquinho mais complicada, tá? A coisa é um pouquinho mais complicada. Não vamos criminalizar a riqueza. Vamos olhar com desconfiança para as pessoas. Eu vou dizer de novo, existem sim riquezas ilícitas. A palavra de Deus fala sobre isso. Mas é um erro criminalizar a riqueza. É muito melhor a gente fazer o que a palavra de Deus diz: exortar as pessoas ricas a serem... Vamos ler de novo para ficar bem claro. Usem seu dinheiro para fazer o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos com os necessitados, sempre prontos a repartir. Desse modo, acumularão tesouros para si como um alicerce firme para o futuro, a fim de experimentarem a verdadeira vida. Eu vou sempre considerar que essa exortação positiva deve ser a nossa exortação. E vamos lembrar de novo, Paulo está falando aqui, exortando os crentes ricos. Os crentes ricos. Tá? É uma exortação para os crentes. Então é muito importante a gente entender esses textos dentro do seu devido contexto. Certo? E eu dou graças a Deus porque eu vejo a igreja procurando praticar isso. Eu vejo a igreja, tanto em nível de liderança quanto em nível mais geral, procurando repartir. Eu pessoalmente não gosto muito de negativar esse assunto. Eu pessoalmente não acho... Vamos falar da exortação trabalho da missão, por exemplo. Quando eu falo de missão em singular, eu estou no singular, estou me referindo a missões que antigamente era dito no plural. Eu prefiro usar o termo no singular, eu já expliquei isso para vocês, tá? Eu prefiro usar o termo. A igreja só tem uma missão. Eu acho que foi um erro usar essa palavra assim no sentido no plural, porque talvez quem fez isso quis dar a ideia de que era para alcançar o mundo todo, e é para alcançar o mundo todo, mas talvez acharam que colocando no plural dava a ideia da grandeza da obra, mas acho que esse tiro saiu pela culatra. O que provocou foi um distanciamento das pessoas. As pessoas começaram a achar que missões era uma coisa quase que externa à igreja. Eu prefiro usar o termo no singular.
e dizer que isso é obra de todos nós. Só explicando aí esse parênteses, mas ainda há hoje em dia, dentro do movimento missionário, sim, quase que um apelo à culpa dos crentes. Coisa do tipo assim, você sabia que a Coca-Cola que você toma, se você pegar o dinheiro da sua Coca-Cola e dar para missões, vai fazer uma grande diferença? Eu acho essa abordagem totalmente errada. Eu acho. E vejam, eu já usei essa abordagem antes. Eu falei de Coca-Cola, a Fátima está rindo aqui. Eu poderia ter falado de outra coisa, de pizza. Já ouvi também de pizza. A pizza que você come, que você dá esse dinheiro para missões, enfim, aí o cara faz toda uma abordagem. Sinceramente, eu não acho que é a abordagem, mas eu tenho que contribuir com a obra de Deus, com a obra de Deus. É uma obrigação que eu tenho que fazer. Eu, individualmente, pessoal, mas eu não tenho que fazer isso por culpa. Por me sentir culpado por ter algo que o outro não tem. Isso é uma péssima motivação. Uma péssima motivação. Infelizmente, há um apelo, muitas vezes, à culpa. Querem que as pessoas se sintam culpadas para que elas contribuam. Porque acham que se a pessoa se sentir culpada, ela vai contribuir mais. Eu duvido muito. E não acho que seja honesto com quem está contribuindo, porque se ela está contribuindo por culpa, eu não acredito que Deus vai recompensá-la. Vocês estão entendendo o meu ponto? Eu espero que vocês estejam entendendo. Não creio que Deus vai recompensá-la. Porque no final das contas é a obra que Deus faz no coração de cada pessoa. Eu tenho que pedir, eu tenho que apelar, mas eu não tenho que apelar nesse sentido aí negativo que eu estou falando. Enquanto você come a sua pizza, os pecadores vão para o inferno. Ai! Tá errado isso. Está errado. Paulo diz: sejam generosos, repartam. Lembre-se que a verdadeira riqueza é lá no céu. Sabe que um amigo meu me contou uma história uma vez? Ele tem uma área, aliás, ele tinha, porque esse meu amigo faleceu recentemente. Mas eu achei muito interessante a história que ele me contou. Uma amiga dele, que eu não conheço, estava enfrentando uma série de problemas e estava realmente uma situação muito complicada. E estava conversando, e ela dizendo: eu tenho que parar, tenho que relaxar, sei lá. Tá todo mundo lá em casa, tá todo mundo muito estressado, mas eu tô numa situação que não dá nem para sair daqui, não dá nem para tomar um banho fora e tal. E esse meu amigo, ele tem uma área, muito boa na casa dele, uma área de lazer muito legal mesmo, que a família dele toda usa e tal. Aí ele me contou que ele pegou a chave da casa dele e colocou na mão dela. Assim: olha, esse final de semana leva o teu pessoal lá para casa. Eu e a minha esposa vamos para a casa do papai e nós vamos deixar tudo lá para vocês. Fica à vontade. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso. Eu não estou dizendo que todo mundo tem que fazer isso para todo mundo. Eu estou contando uma história para vocês de como que ele foi tocado de ver a situação daquela amiga dele e a atitude que ele tomou. Eu creio que o que ele fez foi uma coisa de Deus, sinceramente. Ele me disse que ela foi, que depois a família toda agradeceu muito
a ele e a esposa dele. Os filhos já estavam crescidos nessa época. Mas eu achei interessante nessa história é aquela percepção que a pessoa tem de que ela pode abençoar, ainda que com uma coisa muito simples. E ele falou muito mais coisas que não vai dar para falar aqui. Essa é coisa material. Claro que eu corri um risco, eventualmente alguma coisa ser quebrada, alguma coisa ser escangalhada. Onde tem criança sempre, né, é complicado. Mas eu te confesso que naquele momento eu não pensei muito nessas coisas. Eu vi a situação dela, como estava sério. E eu quis ajudar. E eu fiz isso. Eu creio que a exortação de Paulo é nesse sentido, é a gente ter essa perspectiva. E olha, não precisa você ser rico, né, para você chegar até esse ponto. Não precisa. É tudo uma questão de você olhar. Sem culpa. Como eu disse, às vezes dá para fazer, às vezes não dá. A gente sempre faz o que a gente pode. Deus nunca pede de nós o que nós não podemos fazer. Nunca. Então a gente deve atentar para isso. Até porque se a gente fosse comparar, sempre vai ter alguém numa situação muito melhor que a gente e sempre vai ter alguém numa situação muito pior. Não é verdade? Então é muito daquilo que Deus está dizendo para você hoje. Por isso a palavra é a palavra eterna de Deus. E eu digo uma coisa para vocês, a gente vai ter, acho que, algumas surpresas no céu. Vocês se lembram da oferta da viúva, né? Eu não gosto de falar pobre, né? Mas enfim, o texto também diz isso. Aquela mulher era riquíssima do ponto de vista de Deus. Jesus disse isso claramente. Vocês lembram dessa história, né? Vocês lembram, né? Os ricos chegavam lá, está escrito no texto, depositavam pequenas fortunas. Sacos e sacos de moeda de prata, para usar o termo grego que está aí, né? No texto que nós acabamos de ler. Depositavam pequenas fortunas lá no gasofilácio. Aquela mulher chegou com a menor moeda, o menor valor, e colocou lá dentro, à vista de Jesus. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: olha, aquela mulher ali deu mais do que todos esses outros aí. Sabe por quê? Jesus, como Deus onisciente, que sabia de todas as coisas, porque eles deram do que sobrava, ou do que sobrou, e ela deu tudo o que ela tinha. Talvez para aquele dia. Não sei. Mas esse é o ponto. Isso aí revela para nós a diferença entre o olhar de Deus, entre a visão de Deus e a visão humana. Nunca que os discípulos, e talvez nós, se estivéssemos lá, íamos imaginar isso. E é uma coisa tão óbvia, né? Mas Deus, que conhece o coração de todos nós, Ele sabe ver isso. O pastor falou sobre isso recentemente, né? Sobre a questão da igreja lá que tinha o ranking dos dizimistas. É por isso que rankings de dizimistas são tolice. Porque seria preciso que nós tivéssemos o olhar de Deus e a avaliação de Deus para a gente saber quem realmente está dando muito ou pouco. E vou dizer de novo, não precisa você ser rico para você aprender essa lição. Todos nós
devemos aprender essa lição. Quando eu sei, quando eu reconheço que tudo, a gente não canta isso? Tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser, vem de ti, Senhor. Quando eu entendo isso, quando eu vivo isso, aí realmente eu vou estar do jeito que Deus quer e disposto a fazer a sua vontade. Então a gente pode e deve pensar dessa maneira, independentemente de ser rico ou não. Vamos ver a conclusão aqui. Timóteo tinha a missão de doutrinar teologicamente a igreja em Éfeso, protegendo-a dos falsos ensinos e de falsos mestres, do ímpeto pela riqueza, custe o que custar, e de adequar o modus operandi dos ricos convertidos. Eu não gostei muito dessa expressão, adequar o modus operandi dos ricos convertidos. A igreja não adequa nada, a igreja exorta, a igreja fala. Se os ricos vão se comportar dessa maneira ou não, e os não ricos, isso aí não interessa, não importa. Até porque se um rico não se comportar dessa maneira, né, a igreja não vai poder fazer muita coisa. Alicerçados e amparados na palavra da fé, temos a garantia de que o melhor tesouro, o mais valioso, nos aguarda no mundo por vir. Isso é fato, isso é verdade. Então a gente vai continuar falando, a gente vai continuar exortando, não só os crentes, mas até o mundo. O mundo mesmo. A gente vai ser voz profética, né? Como Deus ordena que nós sejamos. Mas você pode ter certeza, o mundo vai continuar desigual, as pessoas vão continuar sendo exploradas. Está no texto, né? Está no texto que nós lemos hoje, se não me engano, Eclesiastes capítulo 5. Eu vou encerrar com esse texto, versos 10 a 20, mas não vai valer essa leitura para quem ainda não fez. Não adianta notificar lá só porque a gente já leu aqui na classe. Você tem que ler aí a sua leitura individual, depois você notifica. Para quem acha isso importante, né? São poucos, mas enfim. Eclesiastes capítulo 5, 10 a 20. Olha só o que diz a palavra de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versos 10 a 20. Vejam como que o ensino de Paulo concorda, e concorda totalmente. Essa é a maravilha da palavra de Deus. A Bíblia não se contradiz. Concorda totalmente com esse ensino aqui que foi dado séculos antes por Salomão, aliás, né? Que a gente comentou aqui sobre ele hoje. Eclesiastes 5, 10 a 20. Quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. Quem ama a riqueza nunca se satisfará com o que ganha. Não faz sentido viver desse modo. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza, se não para vê-la escapar por entre os dedos? Que sabedoria, né? E isso é uma grande verdade. A coisa mais difícil para os ricos é saber escolher os amigos, porque não falta amigo. Não falta amigo. Por isso é tão triste quando nós vemos os ex-ricos, né, se lamentando. Isso acontece mais no mundo do show business, né, aí as estrelas aí. Tá cheio de lamúria na internet. No tempo que eu tinha dinheiro, os amigos não faltavam. Agora que eu estou na miséria, sumiu todo mundo. Então, o rico realmente ele tem problema para escolher os amigos. Porque a oferta é grande. A oferta é grande. E, infelizmente, há pessoas no mundo, e no Brasil isso parece ser atávico, sei lá, parece estar arraigado na cultura do brasileiro. Aquelas pessoas que parece que, sei lá, tem esse ímpeto de querer explorar a boa vontade das pessoas.
E olha, não importa se você é pobre ou rico, é errado fazer isso. É errado explorar a boa vontade das pessoas. É errado se aproximar das pessoas apenas para querer se aproveitar delas, da boa vontade delas. É errado. Quanto mais você tem, mais pessoas aparecem para ajudá-lo a gastar. Portanto, de que serve a riqueza? Não para vê-la escapar por entre os dedos? Quem trabalha com dedicação dorme bem, quer coma pouco, quer muito. As muitas riquezas, porém, não deixam o rico dormir. Observei ainda outro grave problema debaixo do sol. O acúmulo de riquezas prejudica seu dono. Se o dinheiro é colocado em investimentos arriscados e eles dão errado, perde-se tudo. No final, não sobra nada para deixar aos filhos. Todos nós chegamos ao fim da vida nus e de mãos vazias, como no dia em que nascemos. Não levamos conosco o fruto do nosso trabalho. Isso também é um grande mal. As pessoas vão embora deste mundo como vieram. Todo o seu esforço é inútil, como trabalhar para o vento. Passam a vida sob uma nuvem escura de frustração, doença e indignação. Ainda assim, observei pelo menos uma coisa positiva. É bom que as pessoas comam, bebam e desfrutem os resultados de seu trabalho debaixo do sol durante a vida curta que Deus lhes dá e aceitem a parte que lhes cabe. Também é bom receber de Deus riqueza e boa saúde para aproveitá-la. Alegrar-se com seu trabalho e aceitar a parte que lhe cabe na vida são, sem dúvida, presentes de Deus. Deus mantém as pessoas tão ocupadas com as alegrias da vida que não lhes sobra tempo para refletir sobre o passado. Muito interessante, né? Muito interessante. Conta-se a história de um rei. Papai amava essa história, contava muito. Os mais antigos aí, como eu, vão lembrar. Um rei muito sábio de um determinado país pequeno, que tinha um ritual todos os dias. Ele se trancava na parte mais íntima do quarto, dos aposentos reais, ficava lá por algumas horas e depois ele saía, sozinho, absolutamente sozinho. Pelo menos era o que se acreditava, né? Na realidade, o lugar era tão reservado que ninguém tinha muita certeza do que acontecia ali. Todos os dias, uma determinada hora, ele fazia isso. Ia para lá, passava algum tempo, depois ele voltava ao normal. Até que um dia dois serviçais, mortos de curiosidade, resolveram arriscar a própria vida, porque ninguém podia se aproximar quando ele estivesse fazendo isso. Apenas por razões de estado muito sérias, alguém podia tocar uma sineta e ainda assim tinha que esperar o rei vir. Não podia entrar lá de forma nenhuma. E eles, mortos de curiosidade, resolveram arriscar a própria vida, se esconderam, porque era o lugar onde estava a cama do rei. Eles se esconderam debaixo da cama ou em algum lugar lá, sei lá, num baú, alguma coisa, que não, hoje a gente vai descobrir o que acontece aí. Por que ele faz isso? Se ele fica só mesmo, o que vai acontecer? E eles entraram lá antes do rei entrar, dava aquela hora costumeira, eles entraram, ficaram lá. De repente lá vem o rei. Ele entrou, se despiu das vestes reais e vestiu um trapo, uma roupa já bem velha, bem surrada, roupa de trabalhador comum. Isso deu para eles perceberem claramente. Sentou-se numa cadeira em frente à varanda, ficou olhando. Passou algum tempo lá. Depois retirou a roupa de novo, vestiu-se de novo dos trajes reais, brilhantes, suntuosos,
com pedras engastadas, pedras preciosas, saiu e foi seguir a vida. E aqueles homens ficaram entre frustrados, não é? E ainda mais curiosos, mas o que significa tudo isso? E eles não resistiram, tiveram que perguntar para o rei, contaram, confessaram o pecado deles, o crime que eles tinham cometido. Olha, a gente sabe que a gente vai morrer, porque no final das contas a gente desobedeceu uma ordem sua, mas a gente não aguentava de curiosidade e a gente achou que valia a pena morrer para a gente descobrir. E o que é isso? E aí o rei disse para eles: vocês são muito jovens, né? Vocês não conhecem a minha história. Mas eu, antes de ser rei, o nosso reino passou por uma crise muito séria. As famílias dos nobres se digladiaram pelo poder. Elas, na verdade, se massacraram, traumatizaram o país, porque o país se dividiu e o país quase que acabou, quase que foi atacado pelos inimigos, que era uma guerra que não terminava. Então, diante dessa crise, os nobres, os sábios que sobraram, disseram: olha, nós precisamos agora, todos os pretendentes ao trono foram mortos, né? Os que tinham direito, e agora nós precisamos resolver o que é que nós vamos fazer. E um deles, o mais velho, disse: olha, procurem um sábio pelo reino. Procurem uma pessoa que seja sábia e ofereçam o reino para ela, para iniciar uma nova dinastia. E eles saíram em busca por todo o reino, encontraram esse homem e de fato o reino foi oferecido para ele e ele aceitou. E ele disse para aqueles homens: eu faço isso todos os dias para eu não me esquecer de onde eu vim. Para eu não me esquecer do que me trouxe até esse palácio. É uma fábula, né? Uma história muito interessante que ilustra bem como nós devemos nos comportar. Nós que somos crentes. Vamos lembrar quem nós somos. Vamos lembrar de onde nós viemos. Vamos lembrar a obra que Jesus fez e está fazendo nas nossas vidas. Uma grande lição de humildade. Vamos dizer como Paulo: não eu, mas a graça de Deus comigo. E aí a gente vai poder cantar: tudo que tenho, tudo que sou e o que vier a ser vem de ti, Senhor, com mais propriedade, com mais firmeza, realmente glorificando e adorando o nosso Deus. Vamos orar? Ó Deus, mais uma vez agradecemos do fundo do nosso coração a Tua palavra. Nós aprendemos nela que não há mérito nenhum em nós, que não fomos salvos porque merecêssemos, porque na realidade a única coisa que nós merecemos enquanto pecadores, pessoas que deliberadamente transgrediram a Tua lei, é a condenação. É a única coisa que nós merecemos. E a Tua palavra nos diz que o Senhor, não por alguma obra de justiça que nós praticamos, mas segundo a Tua misericórdia, antes mesmo da fundação do mundo, decidiu nos salvar, a nós pecadores. E fez isso mediante a morte, o sacrifício do Teu Filho perfeito, o Senhor Jesus Cristo, que derramando o Seu sangue naquela cruz, pagou o preço dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Que o Teu nome seja glorificado, ó Deus, de eternidade a eternidade, porque o Senhor é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Mas é verdade também, ó Deus, que o Senhor nos salvou não para que nós permaneçamos no pecado, não para que nós nos contentemos em continuar no erro, em
desagradar ao Senhor. É o contrário, ó Deus. O Senhor nos amou para que vivamos uma vida nova. Para que te louvemos, te adoremos, para que vivamos, ó Deus, de fato, com essa consciência de que tudo que nós somos, tudo que nós viemos a ser ainda, tudo que nós temos, que não é verdadeiramente nosso, vem de ti e volta para ti, ó Deus, por meio da fé que nós exercemos em Cristo Jesus. Abençoa o teu povo, ó Deus, que essa verdade nos acompanhe ao longo de toda a nossa vida, para que nós possamos andar em novidade de vida o tempo inteiro, obedecendo a tua palavra, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Porque os teus planos para nós, diz a tua palavra, são os melhores. Porque o Senhor sabe, de fato, porque o Senhor planejou aquilo que é o melhor para nós. Essa é a nossa confiança e nós te pedimos que possamos viver segundo essa fé que professamos. E pedimos isso em nome e pelo amor do nosso grande Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus nos abençoe. Um grande domingo aí para todos, uma grande semana, e nos vemos mais tarde e ao longo da semana. Por favor, dê um retorno aí no privado ou no grupo, e que o Senhor continue nos abençoando. Grande abraço. Tchau, tchau.